dia que inaugurou, eu tive crise de pânico. São quantas marmitas? Total de alimentação, 20 mil. A minha empresa tem 20 anos. Faz 2 anos que tem RH. Não tinha RH, o RH era eu. Eu fazia tudo. Eu fazia salada, eu limpava o chão, eu limpava a mesa. E aí, em 20 dias, você teve que pivotar o teu negócio. 20 dias eu saí de 40 funcionários para 150. Que empresário no Brasil já não sentiu vontade de chutar tudo pro alto? Era como se eu estivesse brincando de ser empresária. Sejam bem-vindos ao Giants Cast, o podcast com histórias reais de empresários que fazem acontecer. Eu sou Virginia Pierini, sou gerente de educação aqui do Grupo Acelerador e estou aqui hoje com a Patrícia Galbiati, empresária há mais de 20 anos. E ela vai contar uma história incrível sobre empreendedorismo pra gente. Patrícia, muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui. Uma honra estar aqui. Uma honra nossa te receber, sua história linda e desafiadora nesse nicho que você foi empreender. E para a gente poder começar essa conversa, eu quero que você me conte. Você já sonhava em ser empreendedora quando você era pequena? E como é que veio essa questão do empreendedorismo para você? Conta um pouquinho para nós como é que tudo isso começou. Não sonhava? Não sonhava, mas eu já era, porque... Qual que era o seu sonho? Sabe aquela pergunta assim, o que você quer ser quando crescer? Eu o que queria que ser... você respondia? Advogada. Advogada. Aí, na faculdade, fiz aqueles testes vocacional. No primeiro minuto do teste, eu já desisti. Falei, não é para mim. Não vai dar certo. E aí, eu sempre gostei muito de alimentação, de fazer coisas assim em casa, né? Uhum. E tinha uma prima que fez nutrição. E aí, eu olhei e falei, acho que eu vou fazer nutrição. E aí, começou. Fiz nutrição, mas de infância, engraçado, eu sempre vendi. Sempre. Como assim? Me conta um pouquinho. Eu vendia ovo de Páscoa. Eu vendia Vocês que faziam bolo. em casa e aí você vendia. Eu, com 14 anos, eu já vendia bolo de festa. Então, o bolo era bom, o pessoal encomendava, então eu vendia. Então, essa veia eu tinha. Mas o sonho, assim, quero montar uma empresa. Vou ser empresária? Não. Você sabe o que eu vendia quando eu era pequena? Sabe aqueles laços de cabelo? Eu não sei se você lembra disso, mas teve uma época, eu tô falando aí de 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, que as meninas usavam muito uns laços, igual tá usando agora, voltou à moda. E a minha mãe fazia isso. A minha mãe tinha uma empresa que chamava Fricotes, ela fazia algumas coisas de necessaire, e aí sobrava retalho, ela fazia esses laços e eu levava para a escola para vender. E vendia papel de carta também. Então, às vezes, eu tinha muito papel de carta, o que era repetido eu vendia, eu não trocava, eu vendia. Eu sempre fui muito de pensar assim, nossa, eu podia vender isso. Então, eu vendia salgado na faculdade. Eu pegava uma caixa de isopor, essa história é bem legal. Eu levava metrôzão lotado, eu com a caixa de isopor, chegava na aqui faculdade. Em São Paulo, aqui isso? Em São Paulo, eu estudava na Moca, só que eu morava na Zona Leste, extremo da Zona Leste. Então, eu pegava a linha vermelha todinha, ia com a caixa de isopor, chegava na faculdade, aí quando dava, eu tinha também uma estratégia. Quando dava 8h30, assim, que eu sabia que as pessoas já iam começar a ficar com fome, eu abria a caixa, saía aquele cheiro de salgado. É mais ou menos aquela técnica do milho na praia. Exato. Aí eu levantava, todo mundo já começava a ficar olhando assim, e aí eu vendia os salgados para o pessoal da sala mesmo, nem precisava sair para vender em outras salas. Então, assim, essa parte em mim sempre foi. Meu pai, ele é empreendedor, então... Acaba passando um pouquinho, né? Passou. Ele empreendia com o quê? Ele tinha uma empresa que vendia alho. Sabe aqueles pacotes de alho embalados assim, que vende no mercado? Então, ele tinha. Hoje ele não tem mais. Ele já teve bar. Então, assim, essa coisa na minha casa era muito comum de empreender. E... foi assim, mas assim, eu vendia e me tornei nutricionista e fui trabalhar numa empresa que fazia o que a minha empresa faz hoje. E ali eu sempre trabalhei com muita vontade, eu sempre amei o meu trabalho, sempre.
E as pessoas, eu falo, né, não se preocupe, que seu chefe não vê, alguém vê o que você faz bem feito. E assim, eu trabalhava numa unidade que eu ficava sozinha, eu administrava, não tinha um chefe, não tinha uma supervisão. E aquele pessoal ali, que era uma obra já era obras, que eu já comecei a trabalhar em obra, e aí eles gostavam muito do meu trabalho. Tá. Depois E aí, só para o pessoal de casa entender, então, a tua empresa hoje é uma empresa de alimentação para obras públicas, né? Hoje a Galbiati Refeições, ela serve, né, os funcionários de grandes construtoras ali que trabalham fazendo as obras. E aí você começou numa empresa que já fazia isso. Isso. E era você mesmo sendo nutricionista, você administrava. Eu era a nutricionista responsável por esse restaurante dessa obra. E você era CLT na época? Isso, era CLT. CLT. Então eu saí da faculdade e já fui trabalhar nessa obra. E engraçado também uma outra coisa que eu falo, né? Muitas vezes a gente não quer dar chance ali para as coisas pequenas, né? Eu lembro que ninguém queria o cargo que eu peguei. Eu fui para dentro de uma obra no extremo da Zona Leste. Ninguém queria sair da faculdade e trabalhar no meio da lama, no meio do nada, né? Assim, um lugar feio, porque é uma obra. Então, as minhas amigas jamais quer sair, quer ir para o hospital, quer ir trabalhar nos lugares com andar de branquinho. Eu não. Eu tinha que andar de bota no meio da lama. E eu aceitei, porque eu precisava. Então, eu falei assim, não, vou. E ali, eu falo que Deus viu meu coração, entendeu? Porque eu trabalhei, dei o meu melhor e as pessoas que trabalhavam ali, a gestão da obra, os engenheiros, o pessoal que era mais ali da liderança da construtora, começou a gostar muito do meu trabalho. E aí eu vou te falar assim, até mais. Por você ter feito isso, ter pisado realmente aonde eles pisam, você tem um conhecimento que muito nutricionista que de repente fosse montar uma empresa que você montou, não tem. Exatamente. Né? Eu falo que assim, meu primeiro emprego realmente foi dentro da Vale. E eu passei 2, 3 anos lá trabalhando assim, quase que 24 horas, porque eu trabalhava dentro da ferrovia. E eu colocava botina, eu trabalhava de botina, de EPI, porque eu ia para dentro das unidades da ferrovia. E aquilo foi uma escola para mim. Uma escola porque eu tinha que implementar todos os processos de RH da Vale dentro da ferrovia. Né? E quando tinha dia que eu estava almoçando marmita embaixo de árvore, na linha férrea, com um maquinista, e no dia seguinte eu estava dentro de uma sala de reunião com o diretor da Vale apresentando o resultado. E isso me trouxe uma bagagem, uma experiência tão grande, que eu imagino que tenha acontecido mesmo com você. Foi. Então, por isso que a minha empresa hoje, a gente é bem nichada, hoje a gente só trabalha com obras, há 20 anos a Galbiati tem, a gente só trabalhou até hoje com construção civil. Então, foi onde eu fui formada ali, trabalhando mesmo como CLT. Então, eu sei tudo o que acontece. Sim. Eu não sou uma dona de empresa que eu não sei como funciona. Então, se algum funcionário chega em mim e fala, não, mas isso não dá, ou isso, eu falo, dá, porque eu já fiz tudo que vocês fazem, eu já fiz. Eito. Então, assim, é outra vivência, Sim. Né? E como é que foi a decisão aí de sair, de ser CLT, para abrir um CNPJ e empreender, né? De onde você tirou essa coragem? Como é que foi esse momento na sua vida? Eu falo que foi coragem porque eu fiz, mas assim, não foi iniciativa minha. Por conta desse pessoal que gostava de mim, eles me indicaram para uma mulher que tinha um restaurante já de rua, para eu assinar, que restaurante de rua precisa ter uma nutricionista para assinar. E eu fui assinar ali, sendo nutricionista dela, ela fornecia para um pouquinho de gente da obra, mas tinha que ter uma nutricionista. E aí eu fui fazer esse trabalho para ela, aquela que passa uma vez na semana, só para ver como é que tá. Fui. E eu, numa conversa com ela, ela falou assim, meu sonho é trabalhar dentro de uma obra, ter um contrato assim com a construtora. E isso ficou. Tá bom. Aí eu, uma vez, com uma conversa com um dos gestores da construtora, ele falou assim, Patrícia, gosto tanto do seu trabalho, para mim não importa o nome da cozinha, se for você, para mim, qualquer cozinha. Aí eu, opa,
uma quer ter a cozinha. Aí eu cheguei nela e falei, olha, o diretor lá falou que não importa o nome da cozinha, se for eu que tocar, essa moça me chamou para ser sócia, eu do nada já, tipo assim, ela falou, se você conseguir o contrato, você vai ser minha sócia em 40%. E aí eu consegui o contrato, aí consegui 1, consegui 2, consegui 3, então comecei como sócia, só que aí foi indo, até que o pessoal falou, Patrícia, a gente quer só você. Ou você monta a sua empresa, ou o pessoal você tá das fora. construtoras. Isso. Tá. Então, peraí só um minutinho agora que eu vou parar aqui e falar, se você ainda não está seguindo, começa a seguir a gente e encaminha esse podcast agora para pessoas que precisam de um gás aí para enfrentar desafios, porque agora a gente vai entrar numa parte aqui de desafios, porque eu imagino que nesse momento começou aí diversos desafios para você. Nesse então vamos momento. lá. E aí então eles falaram para você que você precisava ter a sua empresa sozinha. E aí? Eu estava no final de um contrato, de uma obra, né? E nesse final eles falaram assim, ó, a gente está saindo uma obra nova em Guarulhos e a gente quer você, mas ou você vai com a sua empresa sozinha ou você tá fora. Aí foi o vai ou racha. Foi um vai ou racha. Então, assim, pô, você virou empreendedora como? Meio que meio que a vida foi fazendo assim. Eu falo que Deus usou muitas pessoas, assim, para eu chegar onde eu tô. E as pessoas, a gente tem que entender que as pessoas são tudo, as conexões. Então, faça um bom trabalho onde você tá. Alguém está te vendo. Não foi meu chefe, não foi ninguém da empresa que eu prestava serviço. Sim. Foi a empresa que eu trabalhava assim, né? Que não tinha nada a ver com quem me registrava ali. Então, é muito sobre isso. Dá o seu melhor que alguém vai ver, né? E é outra coisa muito importante também, aí olhando agora pela visão do empresário, o quanto você não valorizar os bons talentos, você perde esses talentos, né? Então, assim, você era um talento dentro da empresa e que estava ali dando o seu melhor, não estava tendo o reconhecimento que te cabia ali e você foi achar outro rumo. Né? Então, quanto é importante o líder de uma empresa estar olhando para esses talentos, né? O que o Marcos fala muito do salário emocional, né? De fazer isso. Né? A gente tem muito isso dentro do Grupo Acelerador, que é o nosso sangue laranja, né? Essa vontade que a gente tem, essa missão, esse propósito que a gente tem junto. É muito importante para o empresário fazer isso, né? Mas aí me conta, então. E aí você foi com a cara e com a coragem, abriu seu CNPJ sozinha. Abri. E aí eu inaugurei meu primeiro contrato foi em 2005, primeiro contrato sozinha. Contrato sozinha, não tinha tanto dinheiro. Empreendedora solo. Empreendedora solo. E tive essa coragem. Eu lembro que eu sentei com meu pai falou assim, olha, presta atenção, não tem 13º, não tem férias, não tem... Mesmo ele sendo empresário, eu acho que ele queria, mas ele quis me falar, ó, é isso, e aí, você vai? Eu falei, não, pai, eu quero ir. Ele falou, então vai. E assim... Eu lembro que na minha cozinha, primeira cozinha, tudo era usado. Eu saí em todas as lojas de usado, até panela minha era usada. Só não era usado prato, talher para o cliente, assim. Mas até hoje existem muitos lugares assim que você vai lá, compra o forno usado, o fogão usado. Sim. Então, eu fiz isso porque o dinheiro era curto. E fui. E você chegou a pegar algum empréstimo, financiamento, alguma coisa? Nada? Não, eu tinha um dinheiro. Ali, quando eu fiquei sócia dessa moça aí, que tinha um restaurante, eu ganhava, até que eu já comecei a ganhar legal. Sim. Então, você foi fazendo ali uma reserva, isso. Mas você já pensava, você não pensava pensando. Que ia ser para isso, não foi planejado para isso. Não, mas assim, uma reserva básica. Então, foi no sofrimento ali, mas deu certo, consegui montar. Mas foi um cozinheiro que trabalhava comigo desde os tempos, ele foi trabalhar comigo para a empresa, e a minha mãe. Então, começou nós 3. Então, fazia tudo. Eu fazia salada, eu limpava o chão, eu limpava a mesa, porque no começo de obra, às vezes tem 50 pessoas, 60, pouquinho. Sim. Né? Depois que vai crescendo. Que é o desafio do empreendedorismo hoje no Brasil, né?
As pessoas, elas acham que é fazer assim e tá tudo certo, né? Não é. O Marcos fala muito isso nas redes sociais, né? Infelizmente. Para ele estar onde ele está hoje, financeiramente, em termos de status de vida, para ele não fazer mais coisas operacionais dentro da empresa, levou-se muito tempo fazendo, né? Então, as pessoas acham que empreender vou abrir um CNPJ e daqui 1, 2, 3, 4 meses eu já estou sentado só resolvendo coisas, né? E não colocando a mão na massa, Não, né? eu vou falar que até faz pouco tempo, assim. Não, e ainda Né? assim, Ainda ainda hoje, assim, o assim, próprio Marcos ainda desce no operacional. Ainda a assim, gente põe a mão na massa, né? Lógico que, graças a Deus, a equipe vai crescendo, você vai tendo um pouco mais de autonomia ali. Mas no começo você é tudo. Você é o comercial, você é o financeiro, você é o compras. Eu fazia o Ceasa, ia todo dia, 5 e pouco da manhã eu estava no Ceasa, ia para o mercado, fazia tudo. Então, e esse trio que iniciou essa empresa, ficou quanto tempo só vocês três? o Mário está até hoje comigo. Tá até hoje, e até hoje ele é chefe lá. Até hoje ele é chefe lá comigo. Que legal. A minha mãe saiu logo depois, ficou comigo uns 2, 3 anos. Tá. Eu acho que menos uns 2 anos, mas o Mário está comigo até hoje. E aí você lembra quando foi que você chegou ali em 10 pessoas no time? 10 pessoas no time? Eu acho que deve ter sido depois de uns 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí, nesse período, vocês atendiam quantas obras? Uma só. Uma só. Então, ficou uns 2 anos atendendo uma obra, que era quantas pessoas na obra? Acho que tinha umas 500 e poucas pessoas. E aí, essa marmita que você fornece, que a tua empresa fornece, ela é café da manhã, almoço e janta, ou é só uma refeição? Como é que são os contratos? Depende do contrato, mas a gente é responsável por toda a alimentação do projeto. Então, se tem, geralmente é almoço, ou café da manhã, almoço. Se tem o pessoal que trabalha no turno da noite, aí é lanche da tarde, jantar, ceia. Então, a gente é responsável por atender toda a demanda deles. Então, depende da obra. Se é obra 24 horas, se é obra só de dia. Mas a gente tem que servir. Agora, hoje está com quantos contratos? Hoje eu tenho 5 contratos. 5 contratos. São quantas marmitas? Hoje a gente está por, assim, total de alimentação, 20 mil. 20 mil? 20 mil serviços no dia, né? No dia. No dia. Porque a gente serve 5 obras. A gente serve 2 refeições por dia para cada funcionário. 20 mil refeições dia. 20 mil. E aí, o que eu quero explorar com você aqui agora um pouquinho? Você saiu de uma faculdade de nutrição que não te ensina a fazer gestão, que não te ensina a empreender. Você saiu de uma faculdade de nutrição que não te ensina a lidar com pessoas. Muito provavelmente você nem sabia o que era turnover e absenteísmo quando você saiu da faculdade de nutrição. Não. Como foi esse aprendizado para você? Aonde você foi buscar informação? Quais foram os erros que você cometeu? E depois falou assim, não, isso aqui eu não posso fazer assim de novo, eu preciso acertar, eu preciso melhorar. Como é que foi isso? Porque eu imagino que dentro do teu nicho, do seu segmento, tem muito turnover, tem muito absenteísmo, né? Bastante. Quando a gente fala mais da área operacional, né, eu falo muito porque eu tive uma experiência com um caminhoneiro dentro de uma empresa que eu fiz uma consultoria de RH, eu trabalhava com RH antes. E eles trocavam de trabalho por causa de R$70, R$50 no cartão benefícios, eles iam para outro lugar. Como é que você aprendeu a lidar com gente? Olha, teve que aprender na força do braço, né? Por até, vou falar que faz pouco tempo que não foi na força do braço, faz pouco tempo. Tá. Até então... O que é o na força do braço? A gente fazia do jeito que a gente achava que era. Não tinha processo. E perdia gente, contratava errado. Contratava errado e achava que é assim mesmo, que as pessoas que não querem mais trabalhar. E agora, né, a gente começou a entender que não, existem os processos, existe técnica, existe tudo, né? Existe a cultura que a gente tem ali que criar, que cuidar, que fortalecer, e aí a gente começa a ver os resultados, né? Então, faz pouco tempo, Virgínia. Eu falo que assim, gente, é normal, tá? A minha empresa tem 20 anos, faz
Faz 2 anos que tem RH. Não tinha RH, o RH era eu, era a Janete, que é um braço direito que eu tenho ali, hoje, né, gerente ali quase de tudo, ela que me ajuda bastante, era a gente. Mas, ó, você está aqui como prova viva de uma frase que o Marcos fala e que muitas vezes ele é mal interpretado, que é, primeiro você cresce, depois você organiza. É isso. Né? O fato de você crescer, porque você precisa vender a primeira fase da empresa. Você precisa vender, você precisa colocar dinheiro dentro do caixa. É isso. E depois você começa, você vai errar, você vai perder gente, você vai... Não tem conversa, isso vai acontecer. Mas se você tiver pulso firme ali para não desistir, né, para peitar, para fazer o que precisa ser feito para chegar na próxima fase, que são pessoas... aí você consegue começar a estruturar. É como se você colocasse assim, ó, o narizinho para fora da água, assim, né? Até uma certa parte da empresa ali, até uns 5 anos atrás, a gente conseguia, eu e a Janete, fazer tudo, né? Então, eu era o financeiro que pagava a conta, aquela coisa. Era o financeiro operacional, que não pensava em termos de inteligência financeira, né? Então, eu era o financeiro, a Janete, eu era o comercial também, porque muito dos meus contratos é por indicação. Hoje, assim, por eu estar 25 anos... Não é licitação? Não. Eu achei que fosse licitação. Não, porque quem me contrata é a construtora que trabalha que ganhou a licitação. Isso. Tá. Eu sou contratada pela construtora. Entendi. Então, assim, por eu estar muito tempo nessa área, eu sou muito conhecida e as pessoas acabam me indicando. Pô, chama a Patrícia é boa em obras. Porque você tem uma boa reputação, autoridade, e as pessoas confiam, sabem que você vai entregar. Muito tempo já só em obras. Então, acabo concorrendo de bastante licitações ali com as consultoras. Então, eu sou comercial. Até hoje eu não tenho comercial. Estamos querendo começar ali, né? Por conta disso, é muita indicação, não é uma coisa que é uma venda tão fácil, né? Sim. Mas assim, eu era o financeiro, comercial, a Janete era compras, a gente se dividia ali. Janete é seu braço direito. Isso, ela está comigo há 10 anos. Quando foi o que deu a reviravolta na Galbiati, quando a gente ganhou um contrato novo. A gente, né, foi chamada para concorrer numa obra e aí a gente ganhou. E aí foi quando... Que ano que foi isso? Foi 2021. 2021. E aí, o que aconteceu quando vocês ganharam esse contrato gigantesco? Foi um contrato que já estava fora um pouco do que normalmente porque era um contrato que já tinha começado. Então, já tinha mais de 2.000 pessoas nessa obra. Trabalhando e precisando comer. Isso. Não foi um contrato que a gente, às vezes, ganha no início. Então, você vai montando, começa 100, 200, você consegue ir estruturando aos poucos. Não, eu fui chamada como emergência ali, porque a empresa que o pessoal não estava contente, quiseram trocar e eu ganhei ali essa licitação. Então, eu tive 20 dias para montar uma cozinha, uma estrutura que era para 5.000 pessoas, já tinha 2.000 rodando, eu tinha que entrar no negócio girando, então era aquela coisa, eu tinha que pular dentro do carrossel sem parar. Sem parar. Porque é uma obra que hoje eu acho que ela ainda é a maior obra da América Latina, que, né, é a linha 6 do metrô aqui de São Paulo, e ela não pode parar. Uma obra supervisada, o governo sempre lá, sempre... Sim, um investimento altíssimo financeiro. Então tem prazo, então não dá para falar, vamos parar que a gente vai trocar a cozinha, vai fazer... Não, você tem que entrar com o negócio girando, então assim... E aí em 20 dias você teve que pivotar o teu negócio. 20 dias eu saí de 40 funcionários que eu tinha, que eu e a Janete dava super conta, a gente que administrava ali, a gente estava com um contrato só. Então, a gente estava tudo dominado. Tá tudo certo. Qual que é o seu perfil no Disque? Estável. Tava tudo estabilizado. Tudo do jeito que eu gostava. Aí, tá bom.
chegou, mas só que eu sou estável, mas a hora que chega o desafio, eu vou para cima. Eu sempre acho que eu vou ser capaz, eu sempre me acho ali, não, vai dar certo, vamos para cima. Mas, ó, fazendo um parênteses aqui, essa é um dos grandes sacadas, eu acho, do empresário, né? Porque o DISC, a gente está falando aqui do perfil DISC, né? Que tem ali o dominante, o que a gente chama aqui de executor, o comunicador, o analista e o planejador. E um dos grandes erros dos empresários é achar que ele é um perfil só. Não. E não é, porque o DISC a gente está falando de comportamento, e comportamento você se adapta. Então, se você sabe que você tem os 4 dentro de você, e que é óbvio que um vai se sobressair mais, mas que você sabe funcionar ali, e eu sempre brinco, tem que colocar o tapetinho assim, ó, do DISC na frente, e você ir pisar onde você precisa naquele momento. É isso. Então, você, eu sou mais planejadora, eu sou mais analista, mas na hora que preciso, eu preciso ir lá e executar e fazer acontecer. Porque senão, num momento desse, se você não tem isso, você trava. Você trava e perde o contrato, né? Não, isso daí eu nunca cheguei a travar. E aí eu fui e falei, não, vai dar certo, vamos. E tive que montar, então a gente saiu de 40 para 150 em 20 dias. De 40 para 150 sem pessoas. Sem RH, sem nada. E como é que você fez para contratar? Aonde você foi buscar essas pessoas? Passou na rua. Passou na frente e põe para dentro. Coisas, era tipo isso mesmo. Conhece alguém? Traz. E depois a gente vê quem fica e quem não fica. Foi assim, a gente começou assim, mas assim, desde o começo muito ruim. Muito ruim, não... Porque era um projeto muito grande. Nesse projeto, a gente faz essas refeições, a gente tem uma logística para 35 restaurantes. Então, é uma logística surreal. Muitos lugares, e cada lugar desse tem que ter um funcionário nosso. Então, assim, bem complexa a situação para administrar. Imagino. E eu imagino que nesse período você trabalhava o quê? 14 horas por dia? Para mais? Mais ou menos. Eu até a cozinha inaugurar, eu fui bem. Eu fui, aí compra coisa, vamos montar. Aí essa parte foi mais fácil, não era eu que ficava tanto ali na contratação, a Janete ficou mais. E eu ficava na estruturação da cozinha. Então, essa parte é mais fácil. Você vai lá, compra, vamos comprar caldeira, vamos comprar forno, vamos comprar... O dia que inaugurou, eu tive crise de pânico. Eu chegava na porta do restaurante, eu não conseguia entrar. Eu fiquei quase uma semana assim. Eu chegava, eu falava, meu Deus, não deve ter comida pronta. E isso e aquilo. Eu me dava Até que, sabe, eu me apeguei muito a Deus. Se não fosse Deus nesse momento... Mas você ficou... Peraí, vamos voltar aqui. Você ficou uma semana sem conseguir entrar no Não, eu entrava. Cozinha. Mas você não conseguia? Eu ficava uma meia hora, eu não conseguia dormir, então você fala assim, quantas horas eu chegava em casa, porque eu tenho minhas filhas, hoje eu tenho 2 filhas, então eu tinha que buscar na escola e tal. Mas hoje elas estão adolescentes, então em 2021 elas estavam saindo ali da fase infantil para a adolescência, que é uma fase... É isso. Eu já estava, né, eu sou solteira, já estava divorciada ali, então eu era sozinha ali para cuidar delas, então eu fazia minhas obrigações. Mãe solo, empreendedora solo. É isso, senhora. Isso, senhora. Então, aí eu ia para casa, fazia o que tinha que fazer, só que a hora que eu deitava na cama, o corpo fritava, coisa de... Sabe assim, eu sentia minha pele tremer, porque eu pensava que tudo ia dar errado. Aquela coisa da mente mesmo, né? A crise de pânico, assim, meu Deus, vai dar errado, vai isso. E eu pensava assim, Alda vai parar, vai a Globo, vai não sei o quê. Era uma viagem. Todos os piores cenários possíveis. A mente, ela é. Ela é. E aí eu levantava às vezes, ia mais cedo, aí eu chegava na porta do trabalho, parava e falava, não vou entrar, não vai ter comida pronta, vai estar tudo... Aí eu ficava uma meia hora lá e tinha coragem e entrava. Aí chegava lá, tava o caos, mas tinha comida... ia atrasar, mas não ia ser o cenário que eu imaginava. Vamos combinar. Que empresário no Brasil já não sentiu vontade de chutar tudo pro alto? Eu imagino que não foi uma e 2 vezes, né? Em meio à dificuldade, a hora que você tá ali no olho do furacão, dá vontade de... Aquela pergunta assim, por que eu tô fazendo isso? A hora que falou assim, valendo. Aí...
Mas assim, depois de uma semana eu comecei, o que a gente às vezes precisa fazer, Virgínia, é lembrar da nossa história. Eu ia te perguntar agora, o que te fez mudar, sair dessa mentalidade, sair desse momento e falar assim, não, eu vou continuar. Só não fiquei loucona por conta disso. Eu fiquei uma semana ali, sem dormir, tal, com essa crise. Mas chegou uma hora que, primeiro, foi Deus mesmo. Eu estava numa fase com o meu espiritual muito alto. Então, eu me apegava a Deus. E isso me ajuda muito até hoje. E aí eu comecei a lembrar da minha história. Deus falava assim, calma aí. Olha onde você já chegou. Olha o que você já fez. Isso daí não é nada que você nunca fez. Tudo bem, é maior. É uma coisa, a proporção é maior. Mas você faz isso há 20 anos. Calma. Então, assim, aí eu fui confiando em mim. Tipo assim, né, acreditando na minha capacidade. Então, aí eu fui acalmando, mas foram tempos desafiadores. Eu imagino. Isso fez 4 anos agora que a gente está, e assim, mas tudo indo bem aos trancos e barrancos. A parte de processos, aquele caos. E agora eu vou falar onde, do nada, eu vi uma coisa no Instagram do Marcos. Um patrocinado do Marcos? Um patrocinado do Marcos. E aí eu falei assim, meu Deus. Eu estava ruim financeiramente, que todo o dinheiro que eu tinha colocado na empresa, né, no novo projeto ali, por ser um projeto muito grande, tudo que eu tinha acabou indo, mas eu falei, eu vou arriscar. Quando eu cheguei aqui... Para fazer o acelerador empresarial? Foi. Você lembra quando foi? Foi em fevereiro. Fevereiro de 2022. Fevereiro de 2022. Fevereiro de 2022. Você chegou antes de mim aqui. Eu estava com, sei lá, 4 meses da cozinha. Mas, assim, da obra grandona. Isso. Mas olha que movimento importante, né, que você fez. Você aceitou aquilo que a gente falou, assim, aceitou, vamos então, você vai bagunçar de novo tudo que eu já tinha mais ou menos arrumado, que eu estava dando conta, vai bagunçar de novo, vamos pegar, vamos tocar, e depois você foi buscar alguma coisa para te ajudar a ir para o próximo nível, né? Eu vi que eu tinha que ter ajuda mesmo, ajuda, assim, onde eu cheguei foi no máximo que eu sabia. Dali para frente eu não sabia mais. Então, isso também, às vezes, a gente como empresário tem que ser um pouco humilde e falar, deu para mim. Não dá, eu não sei, não consigo. Porque tem gente que é teimoso e fica querendo, né? Eu gosto muito de uma frase do José Saramago, que ele fala assim, quem está de fora enxerga a ilha. Não é exatamente essa frase, mas é mais ou menos isso. Em que ele quer dizer que quando você está na ilha, no olho do furacão, se você está dentro de uma ilha, você não enxerga a ilha inteira. Sim. Quem está vindo de fora é quem enxerga a ilha inteira e consegue te falar, olha, aqui tem uma árvore aqui que você pode pegar, aqui tem uma outra planta, aqui tem... E que é o que acontece em processos de mentoria. Quem está vindo de fora é o que acontece quando você está dentro de uma imersão, de um treinamento, conversando com outros empresários, dentro de uma comunidade conversando com outros empresários. Quem está olhando para a tua situação de fora, às vezes consegue te dar um insight, uma sacada que você estava ali embaixo do seu nariz e você não viu, né? É isso. E aí eu vi aí dei uma fuçada, né, vi referência, vi muita gente, né, relevante ali falando dele e tal. Aí eu falei, vou fazer. Quando eu fiz aquilo para mim, era como se eu estivesse brincando de ser empresária. Eu falava, gente, eu não sei nada disso. Onde eu estava que eu não vi nada disso? E onde eu estava? Dentro da minha empresa. Eu trabalhei em uma empresa recém-formada, eu acho que eu trabalhei 1 ano, nem 2. Esse processo meu de virar sócia e montar minha empresa foi muito rápido. Então, assim, eu trabalhei 2 anos nessa empresa, depois virei sócia. Então, eu não conhecia outras empresas. E essas empresas que eu passei não tinha também nada de cultura, de processo implantado. Você estava lá apagando o incêndio, ao invés de estar aprendendo, ao invés de saber como é que você evita o incêndio, isso, né? Há 20 anos atrás, as empresas já tinham menos acesso.
Então, não era nem ali, é porque não era nem cultural isso. Era geralmente quem fazia curso de administração de empresas, e ainda assim, eu sou formada em administração de empresas. E acho que alta liderança, né? Eu era como se fosse, eu era produção, eu era nutricionista, mas eu era muito operacional. Eu ficava ali na linha de frente. Então, eu não tinha acesso a essas ferramentas que talvez lá na empresa, lá na sede, tivesse, mas eu não tinha. E aí eu falei, gente, onde eu tô? Faz 20 anos que eu tenho... Não fazia 20, fazia 15, 16 anos, né? Minha empresa fez 20 esse ano. Fazia 16 anos que eu tinha uma empresa e eu não sabia nada daquilo. Nada. E aí, quando você fez o acelerador, o que te tocou mais ali? Porque você sai do acelerador empresarial com um plano de aplicação. Muita coisa, né? O que você falou assim? Eu vou implementar isso aqui primeiro, e que você realmente implementou e que deu uma apertada de parafuso. Foi a parte de pessoas, porque realmente eu acho que a parte de pessoas é uma parte desafiadora para o meu setor. Muita gente operacional, pessoas que por qualquer coisa ali acaba, não, é mais perto do meu trabalho, da minha casa, eu vou mudar. Eles não têm tanto apego, né? Então já é mais desafiador. Então ali a parte da cultura, a parte de que o Marcos trata de pessoas, foi onde eu comecei. Tá. Então eu já voltei com salário emocional, coloquei... Você já tinha missão, visão, valores definidos nessa época? Não tinha. Não tinha. Não tinha. É engraçado também que no acelerador ali, naquele processo ali final, tal, reacendeu muito o amor da minha empresa, sabe? Eu acho que eu já estava meio morna. Já tinha 16 anos, eu acho que sem tanta ambição. Eu falava, não quero crescer muito, tá bom, 1, 2 contratos. Bom, isso. E ali me deu porque, né, a gente fala, mas eu posso ir tão mais longe, eu posso contratar mais gente, isso é você ajudar o país, né? Você paga mais imposto, você dá mais emprego e para o meu bolso também. Sim. Então, essa visão, a minha ainda era um pouquinho restrita. Então, minha ambição ali acendeu e eu saí de lá muito animada, mas eu acho que o que eu mais foquei foi a parte de pessoas. Com a cultura. E sabe que eu fico... Qual é a missão da sua empresa hoje? Nutrir o crescimento do país. Que linda. E que eu fico pensando assim, você fornece alimentação para empresas para pessoas que são operacionais também. Sim. Eles trabalham em obra e eu tenho quase certeza que eles anseiam pelo momento de dar aquela pausa para descansar o corpo, para comer uma comida gostosa. Sim. Porque se tem uma coisa que o brasileiro gosta é de comer bem, né? A gente pegou todas as refeições do mundo inteiro e a gente transformou em coisas mais gostosas. E ele sentar ali, aquele momento de poder comer para ter energia de novo para voltar para o trabalho, né? Então, o quanto é importante o que vocês fazem. É muito importante. Então, aí eu comecei a trabalhar esse lado com meus funcionários, mostrar para ele essa importância. Então, a gente fez um evento, logo que eu saí daqui, era fevereiro, aí ia ter a Páscoa, eu fiz um evento de Páscoa. Não foi um evento de cultura, que eu não tinha toda aquela estruturação toda, né? Igual hoje a gente faz, vai um mentor do Giants lá. Não foi, mas assim, a gente já começou a fazer a parte do salário emocional. Eu quis mostrar para ele a importância do trabalho de cada um, porque realmente é sobre isso. O que eles fazem hoje é muito importante. Eu falo, vocês estão construindo uma coisa que vai ser eterna aqui na cidade de São Paulo. Imagina que seu filho, seu neto, seu bisneto vai andar nesse metrô e vai falar, a minha mãe, a minha avó trabalhou aqui nessa obra, alimentou 7.000 pessoas, igual hoje a gente alimenta lá, né? Que demais. Então, é uma missão muito legal. Só que talvez não, eles não sabem disso. Eles estão ali focados, eu sou a faxineira, eu sou a pessoa que lava a salada. Precisa vir alguém de fora da ilha para mostrar. Então, eu comecei a trabalhar essa valorização do trabalho de cada um, a importância disso. Então, assim, claro, é uma jornada, é uma construção, a gente está, né, nisso. E a gente vem já colhendo os frutos.
Graças E aí a Deus. você entrou no Giants logo depois? Não. Como é que foi? Não consegui, amiga. Eu não tinha dinheiro, não. Mas assim, eu costumo falar que... Mas eu fui pro PAC. Foi pro PAC, foi o Fui pro programa de PAC. aceleração. Foi. Porque na realidade é para dar esse gás para poder subir, né? Porque eu falei, não dá para ficar sem ajuda. Porque assim, eu acho que é quando você falou assim, eu não tinha dinheiro para vir, mas eu vim fazer o acelerador empresarial. Porque você teve a ideia e você teve a noção de que isso não seria um gasto, seria um investimento. Ah, sim, investimento. Então, eu sempre falo, às vezes, quando eu vou fazer essa abertura de palco, que a gente está numa imersão. Aquilo ali a gente está ensinando. Uhum. Quem tá ouvindo está aprendendo. Mas se você não leva isso para a tua empresa e aplica, é custo. Porque você perdeu tempo aqui, você aprendeu uma coisa só para você, não aplicou, não teve resultado, então você teve um custo. Agora, se você levou para dentro do teu negócio, se você aplicou, se você teve resultado, aquilo se transforma em investimento. Né? Que é o famoso ROI, né? Que é o retorno sobre o que você investiu ali, seu tempo e seu dinheiro. Não, e eu saí daqui, eu falei, eu vou entrar no PAC. Não dá no Giants agora. Lógico que era um sonho, né? Você vê que ali, né, participar do Giants é um sonho, é muito... o programa é muito completo, né, é muito legal. Só que eu também tinha uma noção, fui pé no chão ali, que não era... Até o próprio Marcos mesmo, se você for fazer loucura, não é isso. Só que o PAC, eu fiz isso como investimento. Então, eu voltei para a empresa, sentei lá com a Janete e falei, olha, eu entrei, a gente vai colocar como investimento aqui, porque a gente precisa de ajuda. Sozinha a gente não vai conseguir. E aí, depois de quanto tempo que você veio para o Giants? Aí eu acho que no próximo ano eu fiz em fevereiro, acho que em fevereiro do ano quando eu acabei o PAC ali, né? Acabou o ciclo e aí aí eu fui pro Giants. Aí eu já estava respirando. Porque eu acho que eu já lembro de você como Giants aqui. É. Ou então eu já te via como o teu jeito nas imersões já é aquele jeitão de empresária Giants. Eu me senti muito à vontade aqui, né? O Marcos sempre foi muito receptivo comigo, sempre me senti muito amada aqui pelo pessoal. Então, eu era uma PAC metida Giants, talvez. eu já estava incorporada no que eu sabia que eu queria ser. Então, eu já tinha entrado no papel. Sim. E aí, agora, por exemplo, vamos falar desse seu último ano, né? O último ano da empresa, como é que está? Você ouvindo, né, se ouvindo contar essa história toda, a gente já está aqui há 42 minutos falando, você se ouvindo ao longo dessa história linda que você tem, esse último ano seu, o que foi que você mais mexeu e qual que é o próximo nível agora? Eu acho que esse ano foi o ano de começar a colher os frutos, porque é uma jornada. Não pense que é de uma hora para outra que vai crescendo aos poucos. Sim. Às vezes até parece que não está acontecendo nada, né? Só que chega uma hora que vai tomando corpo. Então, eu acho que esse ano eu já estou com uma equipe ali de gestão, a minha liderança já está bem madura. A liderança tática ali já está... Então, já colho os frutos disso. A empresa já consegue rodar sem depender de mim, né? Que bacana, parabéns. Então, assim, já tem mais de um ano que isso acontece, mas esse ano foi o ano de colher mesmo as coisas, os resultados. Que então, bacana. Assim, implementar todos os indicadores, eventos de cultura já de outro jeito. Então, e hoje vocês têm uma reuniões sistemáticas de resultado. Vocês olham para esses indicadores com o time de líderes junto também. Então, essa parte de processos, assim, é muito legal de ver agora. Então, toda semana a gente tem a reunião ali do financeiro para mostrar como é que está, o que já gastou da verba, o que não gastou. Isso a gente não tinha, a gente tem metas, a gente tem... Né? No começo do ano eu implementei também bônus para alguma parte ali da liderança. Vamos atingir essa meta durante o ano. Então, foi tudo o processo que a gente foi implementando ali. E eu acho que esse ano foi o ano da colheita. A gente também
está com a nossa visão aí de dobrar a nossa quantidade de refeições até o final aí de 2026. Dobrar. Então, hoje são 20 mil, vocês querem ir para 40 mil em um ano e 2 meses. A nossa visão já está desde 2024 ali, né? Tá. E a gente tá animada. Então, acabamos de assinar um contrato com um novo trecho aí de uma obra que saiu também do metrô, a linha 4, ali, a expansão da linha 4. Então, já é uma obra grande que, assim, se a gente pega um contrato que já tem um volume grande, a gente... Já consegue chegar mais perto desse número, né? Hoje a gente tem uma obra muito linda lá no Rio de Janeiro também. A gente faz a duplicação da Serra das Araras, que é uma das serras mais importantes aí do país. Então, a gente também já tem quase 3 mil funcionários lá que a gente alimenta. Que legal. Então, hoje a gente está crescendo. Acabei inaugurando hoje uma cozinha que a gente não tinha nenhuma cozinha. Geralmente as nossas cozinhas são dentro das obras. Tá. Eu agora aluguei um espaço, montei uma cozinha que é nossa sede mesmo, nossa, para atender outros fornecedores, outros clientes que não têm essa cozinha dentro. Entendi. Então, você tem uma obra menor, que você não tem o espaço da cozinha, eu faço da minha e mando transportada para você. E faz a logística para entregar. Isso. Então, legal, porque aí você amplia a possibilidade de novos clientes também. Então, inaugurou hoje, a gente... Inaugurou hoje, você está aqui hoje. Inaugurou de madrugada, a gente começou ontem. E assim, a gente está colhendo. Então, acho que é um ano de que a gente começou a ver que tudo que a gente ralou ali, que a gente está tentando aprender, implementar, está tendo resultado. Então, assim, eu acho que 2025, eu estou muito feliz com esse ano. Você está linda, você está assim, ó, teu olhar está brilhando de contar isso. Eu estou muito feliz, assim, com tudo que a gente vem construindo. E eu falo que, assim, nossa, tem 20 anos a empresa, né? Mas parece que eu comecei agora. Parece que tem tanta coisa para colocar e eu sei que é uma área que eu tenho muito que explorar. E aí, aproveitando, então, esse gás todo que você está falando, você sabe que a gente tem o nosso energético aqui, né? E aí, quero fazer um brinde com você, o energético. E quero te perguntar uma coisa. Esse energético aqui, nosso Go Giants, que é para dar energia. Eu sempre tomo nos encontros. O que você faz, né? Você é mãe de 2 adolescentes, você é empresária, uma baita de uma empresa com esse crescimento incrível. Quando você precisa de energia, onde que você vai buscar essa energia? O que você faz? Olha, principal para mim é o meu lado espiritual. Então, assim, a minha fuga mesmo... Ó, bebi sem brindar, não podia, hein? A minha fuga é aos pés de Jesus. Então, eu sou muito espiritual, eu acho que é onde eu me recupero ali. Então, eu sempre vou em eventos que é o lado espiritual. Eu gosto muito de conferência, essas coisas. Então, é onde eu me recarrego ali. Gosto muito dos encontros do Giants. Eu acho que para o lado empresarial é uma coisa que eu volto muito cheio de gás, cheio de energia. Eu já ouvi isso várias vezes, sabia? Eu gosto demais, demais. Então, assim, eu falo, gente, não dá para sair do Giants por isso. Porque... Eu já ouvi vários Giants, às vezes vem me falar tanto em encontros Giants, que é quando vocês se encontram, né, ali a cada 3 meses, mas às vezes nas imersões presenciais também, que às vezes tem muito Giants. E eu já ouvi Giants falando isso. Eu vim aqui buscar minha cota de energia para eu conseguir voltar e fazer mais e entregar mais. Fica ali 2, 3 meses. Aí eu acho que é uma fonte de energia muito legal os encontros de Giants, eu gosto. E assim, eu gosto do lado pessoal, de curtir minhas filhas, de viajar com elas. Então, esse ano foi um ano que a gente conseguiu viajar. A liberdade que o Marcos fala existe, a gente consegue, né? A gente estrutura ali a equipe, você consegue ter a sua liberdade com tempo de qualidade, né? Que bom. Então, são essas coisas. Gosto muito de sentar assim para conversar com presença, sabe? Com os amigos, tempo de mesa, é coisa que eu gosto também. Então,
Muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada por ter vindo contar essa história linda. Obrigada. Realmente eu não conhecia a tua história de vida inteira. Estou muito honrada de estar aqui, podendo levar essa história para as pessoas que estão assistindo. Muito bonita a sua história. Se agora te admiro mais ainda do que eu já admirava, viu? Muito obrigada. Obrigada. E eu queria que você deixasse um recado final para esse empresário que está assistindo a gente, que também está ali cheio de dificuldades, está passando por desafios. Deixa uma mensagem final para ele. Pode deixar a mensagem final lá naquela câmera. Olha, eu vou deixar uma mensagem que foi o que funcionou para mim, que é assim, eu acho que na maioria das vezes a gente precisa pedir ajuda. Quando a gente está no meio de muitas dificuldades, a gente precisa pedir ajuda para quem já conhece mais do que a gente, de pessoas que têm experiência, que já viveram tudo isso. Então, para mim, funcionou muito. Então, peça ajuda. Não pense que às vezes na força do seu braço sozinho você vai dar conta, porque existem caminhos que facilitam. Então, eu acho que é uma boa dica aí para os empresários. Patrícia, muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter vindo compartilhar com a gente. Obrigada de verdade, eu adorei também. Obrigada. Essa foi a história dessa Giants aqui, que é gigante, empresária que faz acontecer. Muito obrigada por ter ficado com a gente aqui até o final. Curta, compartilhe com outros empresários. Até o próximo Giants Cast.